Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. E aí, caro irmão, coordenador e pregador, coordenadores de ministérios, esta para nós é mais uma formação. Como sabemos, teremos aí as formações. Primeiro, a formação de servos, que acontece a cada 15 dias. A formação de pregadores e coordenadores, esta que vai se dividir em 4 partes, quais já vou explicar mais à frente. A formação do grupo de perseverança, que vai iniciar no final de fevereiro, semanal, que vai estar-se de modo presencial lá na igreja. E também a formação humana, a nossa primeira formação humana, no dia 3 de março, sobre a bioética. Vai tratar de temas como o aborto, essa primeira formação, a bioética, aí, tendo em vista o cenário brasileiro. Então, primeiramente, para esta nossa formação, ela vai se dividir em 4 partes. Mas antes mesmo de entendermos essa parte, por que os pregadores estão com os formadores? Esta formação é uma formação para formar as lideranças. O que acontece nesse sentido? O coordenador, como o nome já diz, ele é aquele que coordena, então ele também é líder pela sua própria natureza. O pregador, nesse aspecto, ele também é líder, na medida em que ele é o precursor, aquele que anuncia a palavra de Deus. Ele é líder nesse sentido. O que quero dizer com isso? O pregador é aquele que anuncia o encontro com Cristo, a palavra de Deus, através do querigma. É aquele que, pela pregação, deseja que faça com que o outro tenha uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Claro que pela infusão do Espírito Santo isso acontece, mas é pela palavra lançada em terra boa, como diz a Sagrada Escritura, é que ela vai dar frutos. E o pregador, pela sua própria condição de pregador, é este que forma o outro, pela palavra, e também porque a quem disso as pessoas veem ele como uma liderança. É comum que ao final do grupo de oração as pessoas vá ao pregador pedindo uma orientação, tirando uma dúvida, pedindo um conselho. Então o coordenador ele é pela sua própria natureza um exímio formador. Por isso essa formação vai ser em conjunto com os coordenadores de ministério e o pregador. Ela vai se dividir, esta primeira parte hoje, que vamos tratar da necessidade de se formar e quais as características que deve ter um bom coordenador. Na segunda parte, nós vamos tratar do núcleo, este que é o primeiro momento do grupo de oração, suas características e como que ele deve acontecer. Na terceira parte, nós vamos tratar da alma da renovação, o grupo de oração, a reunião onde todos os servos e membros participam. A quarta parte do grupo de perseverança, no sentido aqui em que os coordenadores devem observar nos membros as qualidades, a sua inclinação para desempenhar uma missão em ministérios específicos dentro do grupo de oração. Então, dentro desta primeira parte hoje, da necessidade da formação, é necessário também vermos o que nós, seres humanos, pela nossa própria natureza, somos inclinados ao mal. Somos inclinados pela concupiscência da carne, ou seja, queremos sempre fazer a nossa vontade. Tudo tem que ser do nosso jeito. Então, tudo tem que acontecer de uma forma que seja cômodo para mim, de uma forma que me agrade, de uma forma que me faz mais feliz. E a formação, nesse primeiro momento, ela deseja fazer com que não aconteça mais a minha vontade, mas que molde a minha vontade para uma vontade maior, para a vontade de Deus, para que molde o meu pensamento para um pensar da igreja, para o pensar de Deus, que molde o meu modo de vestir, que molde o meu modo de agir para o agir da igreja, para o agir de Deus, para o vestir modesto, uma forma que agrade a Deus. Primeiramente, é nesse sentido a formação. Por isso que a formação, ela é primeiramente esse moldar-se, esse formar-se, tirar esse excesso. Eu posso compreender aqui a formação como uma pedra bruta. O que isso significa? Assim como a pedra bruta, ela com o calor, com a pressão, ela se transforma-se num belo diamante.
tal para nós é a formação. Se pela graça, pela fusão, nós nos tornamos, deixamos de ser esse carvão, essa coisa escura, feia, passamos a ser esse belo diamante, é pela formação que nós somos lapidados. E por que somos lapidados? Para melhor refletirmos a luz de Deus. Então eu entendo nesse sentido que o que determina a beleza, o brilho da pedra é a lapidação. Então, por isso, quando nós deixamos-nos ser lapidados, e se deixamos-nos ser lapidados, eu entendo a formação aqui como deixar-se ser lapidado para melhor refletir a luz de Deus. Deixar-se ser lapidado para melhor refletir a luz divina. Eu entendo que deixar-se ser lapidado é estar aberto à graça de Deus, é estar aberto às mudanças, às transformações que devem ocorrer na minha vida, ocorrer na minha história mesmo. Por isso a necessidade da formação. E o servo, aquele que não se deixa lapidar, o coordenador, aquele que não se deixa lapidar, ele se torna opaco, sem brilho, obscuro, não deixa transparecer a luz divina. A opacidade é aquele que não se deixa transparecer. A opacidade ela é sombria, escuro. Então o servo é aquele que não se deixa. É por isso que o servo opaco é aquele que vive reclamando, vive murmurando, porque ele não está aberto a essa mudança. Ele não se deixa transformar. É aquele mesmo servo de sempre que quando traz-se algo para o grupo de oração, quando se traz uma ideia, quando se traz mudanças essenciais, é aquele que fica preso ao passado. Não, mas isso é muito ruim porque antes era melhor. Antes tinha mais fogo no grupo de oração, antes a gente rezava daquele jeito, você reza desse jeito é muito ruim. Eu não quero desse jeito, tem que ser daquele jeito. Porque daquele jeito tinha mais unção. Porque daquele jeito a gente tinha mais profecias. Esse jeito que você está rezando não tem. Meu irmão, tomemos cuidado, servo. Quem é você para dizer se hoje tem mais fogo ou não? Quem é nós para dizermos que hoje Deus está falando mais, está falando menos? Irmãos, Deus age ele como ele quer. Deus fala da forma com quem ele quer e com quem ele quer. Se talvez antes transparecia mais, isso é porque talvez Deus quisesse isso. Se talvez hoje não transparece, é porque talvez Deus queira isso. E ao mesmo tempo que Deus queira isso, não significa que ele não esteja realizando milagres. Não realiza que ele não esteja falando. Talvez não esteja falando mais com você. Mas isso não significa que Deus não esteja falando. Tomemos cuidado, meus irmãos. Nós não somos Deus. Deus age de acordo com como Ele quer. O Espírito Santo não está preso numa gaiola. Eu sempre disse isso para várias pessoas lá em São Paulo. O Espírito Santo não está preso em uma gaiola. Eu não posso prender o Espírito Santo a meu gosto. Não é porque ele age daquele jeito que ele deixou de agir. Por isso, meus irmãos, só permanece o que muda. E o que não muda é a essência. Qual é a essência da renovação? É a efusão, é a transformação de vida, é um encontro pessoal com Cristo através do anúncio do querigma. Então a pessoa ouvindo o querigma, ela sofre uma metanoia, ela tem uma mudança de mentalidade, uma conversão na vida. Essa é a essência da renovação, esta efusão do Espírito Santo, este encontro com o Senhor. Mas o que muda aqui, meus irmãos, são um mecanismo. E é isso que o servo deve estar aberto, a esses novos mecanismos que é para aperfeiçoar, que é para melhorar o grupo de oração, que é para tornar mais fácil, que é para tirar os excessos, que é para tirar aquilo que não é bom, para fazer tornar-se melhor. Um exemplo disso, por exemplo, é a própria palavra batismo. A igreja entende que o batismo só é o sacramento, não existe o 8º sacramento da efusão do Espírito Santo. Não existe. E a igreja entende por isso, não, devemos chamar efusão, não batismo. A igreja nos orienta a forma correta. Por isso a formação, moldar nosso falar nesse sentido. E moldar aqui também o pregador. Vou dar um exemplo aqui, como a gente está falando de formar, é o próprio pregador. E acontece muito hoje, temos pregadores presos ao passado. Pregador que hoje não está aberto à formação. Aquele que acha que tem que ser daquele jeito. Antigamente tinha unção porque eu pegava a palavra de Deus, ia no Santíssimo, rezava, abria a palavra, Deus falava comigo muito, pronto, essa palavra que eu pregava. Não, meus irmãos, nunca foi assim. Se você fazia assim ano passado, a igreja entendeu que estava errado, porque você não é protestante. Cara, irmão, o formador lhe diz, cara, você vai pregar, pregador? Reze, estude a palavra, faça um curso bíblico, mas você não é protestante. Esteja atento ao catecismo, estude o catecismo.
Escute a tradição da igreja, lê os dogmas, lê a doutrina social da igreja, vê o que ela fala primeiramente. Não seja como São Francisco que vai abrir a palavra, ponto aí se revelou. Não, meus irmãos. Pregador, esteja atento à mudança, esteja aberto às mudanças. Então o pregador é aquele que também está aberto a essas mudanças. Então eu entendo aqui, então, nesse sentido, que que não só pregar, mas que formar, deixar-se formar é deixar-se ser lapidado para melhor refletir a luz de Deus. Formar é isso. E o que muda, só permanece o que muda. Eu entendo também que eu, enquanto entendi já o que é formar, eu entendo também que eu devo formar os outros. Ah, mas eu não sou formador, Alex. Claro que você é. Talvez você não tenha uma missão específica de formar, mas pela sua própria coordenação, pela natureza da sua missão, do seu ministério, você deve formar os outros. Na medida em que você ensina o outro, na medida em que você, talvez no grupo da intercessão, você peça alguém para rezar naquele dia, você está ensinando ele, você está formando ele. Talvez ele não reze, talvez ele reze de uma forma fora do grupo de oração. Você fala, não, meu irmão, é por este caminho. Veja, você está formando ele. Você está lapidando aquela pedra. Você, coordenador, você tem que formar o seu servo. Claro que eu, dentro do meu ministério, devo formá-los, todos, de modo geral, dentro daquilo que abrange as próprias regras da renovação carismática. Mas no dia a dia, na missão, na luta, na labuta, o servo, o coordenador, ele deve fazer esta missão também, desempenhar essa missão. Claro que não sozinho, por isso eu estou aqui para ajudá-los. É claro que não eu sozinho, mas eu também conto com vocês. Então, eu entendo que eu não faço isso sozinho por mim mesmo, porque Deus me dá as graças necessárias para fazer isso. Deus me capacita para coordenar. Então, eu entendo aqui, já vamos adentrar nas características do coordenador. Mas antes mesmo de eu entender que Deus me capacita, que Deus me dá dons, porque de fato Ele dá, deve o coordenador do grupo de oração ver as características do futuro coordenador. O coordenador do grupo de oração não deve escolher um coordenador para o ministério da intercessão porque ele reza muito. Não deve escolher uma pessoa para o ministério de pregação porque talvez ela é muito inteligente. Deve escolher grande informação porque ela é inteligente demais. Não, meus irmãos. Tem características próprias. É claro que isso são essenciais a cada ministério. Claro que uma pessoa para coordenar o Ministério de Informação tem que ser uma pessoa que desempenha essa função, que tem esse desejo de estudo, conheça essa formação, mas isso é só uma parte. Não é essencial. Essa é toda a característica. O coordenador não é aquele que escolhe alguém porque é um amigo seu. O coordenador não cria panelinhas. Isso também abrange a nós coordenadores de ministérios. Então, primeiro, nós vamos entender aqui e devemos fazer esta reflexão. Você, coordenador do grupo, olhe para si. Veja se você tem essas características. Você, coordenador de ministério, é para mim também. Eu devo olhar isso, vendo se eu tenho essas características e tentar observar no servo a qual eu sou coordenador, se ele também tem esse potencial para a coordenação. Então, primeiramente, o coordenador, ele é como Jesus. Vamos lá no Evangelho de São Mateus, que vai nos ensinar assim. Mateus, capítulo 20. Pulei muito. Fui longe agora. Mateus, capítulo 20. Versículo 25. Diz assim. Jesus, porém, o chamou e lhes disse: Sabeis que o chefe das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso significa, então, que o servo, o coordenador, antes de tudo, ele é servo. Ele está a serviço. Meu irmão, eu, Alex, não sou o coordenador do ministério. Você não é coordenador do Ministério de Música. Você não é coordenador do grupo de oração. Você não é coordenador do Ministério por Cura e Libertação, e etc. Você está coordenador porque você está a serviço. Se você, meus irmãos, quer dar testemunho, quer levar os outros ao conhecimento de Deus, seja o último.
lave os pés, seja escravo, imite a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, este é o servo. Esta é a primeira característica, aquele que deseja estar a serviço. Então, eu entendo que o servo ele não é autoritário, não é aquele que manda, eu mando e pronto, acabou. Não, não é aquele que quer fazer tudo sozinho, ele vive em comunidade. Entender aqui que eu, enquanto coordenador, eu coordeno sim um ministério em específico, mas eu não coordeno esse ministério para este ministério por si mesmo, mas eu coordeno esse ministério para que ele venha dar fruto no grupo de oração. Porque a base é o grupo de oração. A alma, para que dê frutos no grupo de oração. É a comunidade. Então é necessário que o coordenador, ele será uma pessoa aberta, como eu já disse. É necessário ser uma pessoa que não se deixa abater facilmente. É uma pessoa que diante das crises, que diante dos problemas, que diante das falácias, que diante das duras críticas e pesadas críticas, esteja aberto. Não se deixe abater. Ora, mas tal crítica e se for verdade? Meus irmãos, se você escuta seu coordenador, se você deixa ser moldado, ser lapidado, se você é obediente, você obedece às regras da renovação, se você escuta a voz de Deus, você está agindo certo. Você está agindo de acordo. Então, não se deixe abater. O servo é aquele também, coordenador, é aquele que é organizado. Não deixa tudo para a última hora. Eu sou do Ministério de Artes, vamos preparar uma música agora, em cima do momento. Não, é assim que Deus esperou agora, pronto, acabou. Calma, meus irmãos. Deus pode sim esperar um momento com música. Mas vejamos que teve um núcleo antes. Deus inspirou ali uma moção. Então deve antes o Ministério de Música se reunir e rezar para se preparar. Deus não age quando a gente quer, não, tá? Tomemos cuidado. Os coordenadores, eles são organizados, são obedientes, como eu já disse anteriormente. Escutam a coordenação, escutam o seu coordenador, escutam as diretrizes da renovação. Eles têm boa intenção. Qual que é a boa intenção? Primeiramente de salvar as almas, a boa intenção de fazer com que o grupo dê frutos, faça com que um grupo cresça. Agora, se você tem a intenção de que o grupo não cresça, que ele não dê fruto, não vai dar fruto mesmo. O coordenador é aquele que caminha no Espírito. Olha que coisa mais linda isso. É aquele que caminha na unidade. É aquele que deixa se penetrar por Deus. É aquele que se deixa tomar-se por Deus. É aquele que deixa se envolver-se por Deus. É aquele que caminha na unidade. O Espírito Santo é a unidade perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito. Então nós somos aquele que deixa se caminhar na unidade. A renovação, ela também caminha na unidade da igreja. Se ela não caminha na unidade, se eu, enquanto coordenador, não caminha na unidade com o coordenador do grupo, se eu não caminho na unidade das diretrizes da formação, eu não caminho no Espírito. Eu escuto não a Deus, eu escuto a mim mesmo. E às vezes é 1% que Deus fala, 99% é nós que falamos. Então deixamos-nos caminhar pelo Espírito. E também, meus irmãos, o coordenador é aquele que tem zelo, que faz as coisas com amor, com respeito. É aquele que não faz as coisas de qualquer jeito. É aquele que quando fala do seu ministério, fala com unção, fala com alegria. É aquele que quando fala de Deus, que quando reza, puxa uma oração, puxa com unção. Não força, não entenda unção com força, tá? Não confunda unção com força. Muitos se perdem por isso. Acha que a unção está na força, na gritaria, no excesso, na quantidade, na repetição das palavras, no tempo longo. Nossa, quanto mais longo foi o tempo, mais foi a unção. Tomamos cuidado. Não. O zelo não é isso, a unção não é isso. O servo é aquele que tem compromisso. É aquele que tem compromisso com o grupo de oração, compromisso com o seu ministério. É aquele que coloca o ministério em primeiro lugar. Se você coloca as outras coisas, se você coloca a faculdade, se você coloca até mesmo o seu trabalho acima do seu ministério, tomamos cuidado, meus irmãos. Nós devemos saber que o poder espiritual está acima do poder temporal. O coordenador é aquele que tem uma mentalidade aberta à ação do Espírito Santo, como nós já dissemos. Deixa-se mudar. O coordenador, ele é conhecedor da doutrina. Ele conhece a doutrina. Como que pode um coordenador que não conhece a fé, que não sabe o que é fé, que não sabe o que é Eucaristia, que não sabe o que é os dogmas, que não sabe o que é a verdade?
Então, o coordenador, ele sabe isso. Meus irmãos, tudo isso que eu estou dizendo aplica-se ao pregador, porque o pregador, ele é necessário ter isso, é necessário que o pregador caminhe na unidade, é necessário que o pregador esteja em unidade com o grupo de oração, é necessário que o pregador, ele esteja zelo, amor pela palavra, cuidado com a Sagrada Escritura, é necessário que ele conheça o catecismo da igreja, é necessário que ele seja um estudioso da palavra de Deus, é necessário que ele seja organizado, prepare a pregação. Então, tudo isso é característica do pregador também. É necessário também aqui, meus irmãos, que o coordenador, ele tenha, veja que coisa bonita, tem domínio, encoraja os tímidos e controla os faladores. Veja, meus irmãos, o coordenador é aquele que, não quando vê alguém na igreja, ele fala, não, este não tem vocação para isso. Meus irmãos, você é podre assim como eu sou podre, e Deus nos escolheu, Deus nos capacitou. Então, da mesma forma que Deus capacitou você, capacitou a mim, Ele capacitou aquela pessoa. Então, você deve encorajar aquela pessoa. Eu devo encorajar o tímido. Eu não devo dizer, você é tímido, você não serve. Não, eu devo criar mecanismos para desenvolver a pessoa, para que ela perca a timidez. Da mesma forma, eu devo controlar aqueles que falam demais. Aqueles que talvez, por excesso, falam, não, essa pessoa não pode ir para a intercessão porque ela fala muito. Prega porque ela vai falar mais de 40 minutos. Não, eu devo moldar esta pessoa. Devo olhar com o olhar de Cristo, com o olhar sempre de misericórdia. Não julgar apressadamente. Então é muito importante essas características que o coordenador tenha. E o coordenador, meus irmãos, para encerrar, perdoe-me pela hora, dado a introdução que nós tivemos sobre o tempo, que o coordenador é aquele que faz líderes. É o coordenador que sabe que deve criar novos líderes. Não é aquele que, talvez quando tem alguém que vai crescendo, aquele que vai se desempenhando, se destacando, às vezes mais que você, mais que a mim, fala, não, eu não vou ensinar essa pessoa não, porque ela vai ser mais que eu. Cuidado, não seja Satanás, não seja a causa de divisão no grupo de oração. O coordenador deve olhar e escolher pessoas para que sejam melhores do que elas. Eu devo ter, claro que deve ter do grupo de oração pessoas melhores que eu, porque eu não vou ficar ali para sempre. Eu já devo ir preparando uma pessoa comigo, porque vai que eu fique doente, vai que eu morra. Vai que eu vá fazer uma viagem, vai que eu saia do grupo de oração por algum motivo, vai que seja transferido para outro lugar. Então é necessário estar sempre preparando alguém. E, sobretudo, não resistir às mudanças. Esteja aberto, meus irmãos. Não tenha zelo, amor, cuidado. Então, meus irmãos, hoje de tudo é algumas características que o coordenador deve ter, que eu quis trazer para vocês. Falar que não aprofundamos tudo, talvez como deveríamos aprofundar, mas trouxe aquilo que talvez seja essencial. Então, que possamos nós, meus irmãos, moldados e, sobretudo, olhando a imagem daquela que foi mais obediente, daquela que deixou se moldar mais pelo Espírito Santo, a Virgem Maria, darmos frutos no grupo de oração. Peço a vocês de forma especial que rezem por mim muito, pois eu preciso da oração de vocês. Não é fácil estar à frente da formação, exige muito tempo, exige muito estudo, e é de certa forma muito cansativo estar preparando uma formação, pois às vezes você tem que gravar um vídeo, tem que regravar o vídeo, esse mesmo vídeo para vocês. Eu creio que agora vai dar certo. Tive que regravar ele umas 2 vezes, dada a imagem, a qualidade, o som que não saiu, né? Você demanda tempo, mas não por isso mesmo, mas para que Deus me dê a graça, me capacite para que eu traga a verdade a vocês. O desejo é fazer com que nós amemos a Cristo, amemos o movimento, amemos a igreja. Meus irmãos, nós só amamos aquilo que conhecemos. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Amém? Que não esqueça você de responder ao questionário, tá? Beleza? Eu conto com suas orações, eu conto com você. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.